Boa tarde a todos que acompanham na Remo TV Bet Nacional. O Dr. Jean Clay, chefe do Departamento Médico do Clube do Remo, que vai explicar sobre a situação dos atletas que se encontravam no DM e já estão liberados. Dr. Jean, a gente começa perguntando sobre os atletas Marco Antônio, Pavani e o Ícaro, se eles já estão liberados para o treinamento e podem estar à disposição do treinador para o jogo de quinta. O Marco Antônio e o Pavani já estão plenamente liberados, já em condições de treino, e aí fica a decisão do treinador se vai levá-los ou não para jogo. O Ícaro, ele teve um quadro viral durante a fase de recuperação dele, e esse quadro viral fez com que ele tivesse tido uma desidratação muito grande. Ele perdeu cerca de 4 quilos em 2 dias, o que atrapalhou muito a recuperação muscular, porque o músculo é um tecido que sente muito o efeito da desidratação. Então a gente teve que diminuir um pouco o passo de recuperação do Ícaro. Então a gente imagina que em mais uma semana ele deve estar em condições de voltar aos treinos. Doutor Jean, e agora sobre o atacante Pedro Vitor, né? A gente já viu a movimentação dele na transição e também agora, desde ontem, treinando com bola. A gente queria que o senhor explicasse como é o processo agora com o Pedro Vitor. O Pedro Vitor, ele passou por uma cirurgia em agosto do ano passado. Ele está com 7 meses e meio de operado. Foi uma lesão complexa que envolveu lesões ligamentares e meniscal. Ele teve um pós-operatório muito favorável. O Pedro Vitor é um grande profissional, se mostrou dedicado desde o início do processo. E isso, sem dúvida, facilitou bastante o processo todo de recuperação do Pedro Vitor. A gente, para liberar o atleta para campo, ele passa por uma série de etapas. Todas as etapas foram cumpridas e, do ponto de vista médico, ele já está totalmente liberado. Já foram feitos todos os exames necessários para mostrar que houveram cicatrizações e ele tem todos os testes hoje negativados. No entanto, quando a gente tem um atleta que passa muito tempo por um período de inatividade, como é o caso do Pedro Vitor, é necessário que seja feita uma transição de campo, justamente para que sejam feitas, trabalhar as ações do jogo. Então, essa fase que o Pedro Vitor se encontra, ele encontra à disposição da Comissão de Preparação Física, que é chefiada pelo Gonzalo atualmente, e a partir do momento que ele sentir que as ações já são ações de jogo, ele deve sinalizar positivamente para o treinador para que possa escalá-lo, caso seja a vontade dele. Jean, tu pode explicar um pouquinho mais como vai ser esse trabalho feito dele nesse processo? Pode se considerar uma transição 3? A gente chama de uma segunda transição. Ele já está em condições de trabalhar em campo, com bola, só que você precisa simular a situação de jogo. Então, situações de mudança brusca de direção, situação de você fazer toque, chute, lançamento, enfim, tudo aquilo que envolve para um atleta da posição do Pedro Vitor. Então, a gente está nessa fase. A gente acredita que isso deva acontecer em curto espaço de tempo, se tratando de um atleta tão profissional como é o caso do Pedro Vitor. Doutor Jean, para a gente encerrar, e o atacante Filipinho? O Filipinho teve uma lesão grau 2 na musculatura adutora do lado direito. Dentro do nosso protocolo, a gente prevê que ele entre em transição quando ele completa 3 dias sem dor. O primeiro dia sem dor do Filipinho foi no domingo. Hoje é o 3º dia sem dor, então a partir de amanhã muito provavelmente já inicia o processo de transição, que é feito com a fisiologia do NASP.